Brasil agora está numa situação de iminente falência do governo federal e com alta liberdade econômica, grandes dificuldades para empreender e tudo mais, que geram grandes dificuldades. Porém, isso faz com que o Brasil não seja um país de mercado saturado. Claro, existem alguns mercadinhos que estão saturados, como por exemplo o vídeo que eu fiz lá atrás sobre o exemplo da barbearia, né, que saturou de barbearia para todo lado, mas existem vários mercados no Brasil que estão abertos, tem pouca uma demanda relativamente alta e tem uma grande margem de lucro aí que hoje é difícil de explorar por causa de muita intervenção estatal e insegurança jurídica, mas se você já está se posicionando, se você já está armando um esquema, se você está acumulando coisa, ok? Dois anos de estudo, começam a sair leis, reformas para liberalizar esse mercado. Quando todo mundo estiver entrando, você já conhece o jogo. Então você já tem tudo estabelecido, carteira de clientes, você já tem tudo mais bonitinho, você já tem experiência e você está melhor posicionado para se aproveitar dessas liberdades que podem vir a acontecer no Brasil nos próximos anos. Claro, isso banca, claro, em cima das liberdades viáveis podem muito bem não realmente acontecer, ok? Você está fazendo um investimento relativamente pequeno, certo? Você está falando, mano, mas o que pode acontecer? E essa eleição agora do como vai? A gente pode ter oportunidades. Que setores estão levando reformas agora onde eu posso entrar? Eu pessoalmente tenho algumas ideias agindo em cima de algumas ideias nesse momento, né? Eu estou construindo vários próximos anos aí no canal, mas são possíveis, porque você está comprando um país que oferece oportunidades. Isso é diferente de você ir para um país com várias indústrias muito saturadas, como por exemplo Europa de maneira geral. Assim, vamos pensar assim, uma terra. Existem oportunidades pequenos, sim, sempre lá na Europa, assim, garçom, motorista, coisas assim, simples, ok. Agora, você fala assim, vamos abrir uma empresa. Vamos abrir uma empresa de construção na Alemanha. Cara, que mercado saturado, velho. Você tá entrando com todo mundo já conhece dança, todo mundo já tem negócio de falar, isso é uma dor de cabeça, cara. E por isso aplica para algumas pessoas se você tá indo para ter um emprego, alguma coisa assim, beleza. Agora, se você for crescer, ainda tem uma certa dificuldade de outras coisas. Se você tá indo para um emprego, alguma coisa assim, se isso é um objetivo seu, ir para um país muito saturado é um problema. Outro exemplo de país muito em alta, que muita gente quer ir para o Canadá. Eu gosto do exemplo do Canadá como país em alta porque é literalmente a maior bolha imobiliária do mundo. Então, assim, eu acho estranho, eu não acho uma pessoa de 25 anos de idade hoje no Canadá e entrar numa hipoteca, entrar numa mortgage, entrar numa dívida para comprar um imóvel na maior bolha imobiliária do mundo. Quer dizer, tendo o seu imóvel aqui no Brasil, seus investimentos, seu dinheiro economizado aqui no Brasil, e no Canadá, onde na conversão de moeda seu poder aquisitivo vai cair, e comprando uma coisa na alta da alta. Aluga um negócio, velho. Calma, respira. Qual é a pressa, mano? Escuta. Calma, respira. Agora, eu entenderia alguém de 65, 70 anos fazendo isso. Que é o cara que fala, sei lá, pô, minhas filhas foram pra lá, tô com minha, sei lá, porque eu conheço uma pessoa que fez isso, né? Boa parte da família dele foi pra lá. Aí o cara tá falando, já tem uns 65 anos de idade aí. Se o preço do imóvel cair, eu vou morrer mesmo, cara. Dane-se, entendeu? Aí eu entendo, tudo bem. Agora, você ir para meio uma bolha imobiliária lá no Canadá e se comprometer com isso, é meio comprar na alta. Agora, vamos pensar também, Canadá, olha para onde, ramo de ideias. Isso é uma coisa que eu faço análise de países. A primeira coisa que eu tento analisar num país é as ideias das pessoas, o que é muito difícil em vários níveis. Mas olha, por exemplo, o que está saindo na política canadense. O Trudeau, que é o primeiro-ministro deles lá, querendo adaptar o hino nacional para ele ser gênero neutro e não ofender. Essa é a preocupação política desse... Essa porcaria não tem futuro. Isso aí tá aqui. Legal. A rota é pra cá. Não vai melhorar, convenhamos. Ok? A gente tá na maior bolha financeira da história agora. O Canadá tá carregando isso lá em cima. E se isso estourar, ele vai ser muito prejudicado. Então você tá indo pra um país que tá em alta. Tô dizendo pra você assim, não vá para o Canadá em nenhuma hipótese. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, se você vai pra lá, se prepare. Não compre um imóvel, não compre na alta, entendeu? Entra lá com uma posição meio, vamos ver. Como eu falei no vídeo passado,
isso que eu falei sobre sair do Brasil, que é o seguinte, cara, não chegue num outro país que você não conhece porra nenhuma e comece a criar raiz. Quer dizer, trabalha nos negócios, relaxa, fica suci, vê como é que é o negócio. De repente você passa uns 2 anos e fala, vamos dar uma olhada em outro país, sei lá, Espanha, dá uma olhada no negócio, você já saiu do país, sair de outro. Qual é o problema, certo? Isso também vale para aplicação de capital. Eu sei que isso não se aplica a boa parte do meu público, de novo. Eu sei que isso vai soar bem para umas pessoas, para outras pessoas vai ser, né, meu caso, mas pode ser, né? De repente, Bitcoin aí, de repente, né? Vai ser. Mas se você tem uma grande quantidade de capital, grande, digamos, você tem 50 milionário, investir num país em alta, para botar o teu dinheiro lá, você não vai conseguir retornos talvez tão grandes. Tem um retorno agora no mercado imobiliário canadense, mercados europeus, China, Estados Unidos em massa. Não, mas eu acho que ainda vai subir. Mas qual que é o potencial? Digamos. A minha pergunta é: vai subir 5 vezes? A Alemanha vai dobrar nos próximos assim 10 anos? Talvez no real, né? Na inflação dobre, mas no real. Não é como você dobrar o seu capital no Brasil realisticamente em 5 anos. No Brasil, justo porque você tem tanta dificuldade de investimento, porque é difícil o capital estrangeiro entrar, etc, etc. Existem formas de investimento. Uma delas é o patrocínio do eu chamava de Urbi.me, mas é porque eu não me porque eles fazem o quê? Eles fazem a primeira fase da incorporação do imóvel. Então, o que acontece? Você tem certas coisas na economia que sempre vai ter demanda. Por exemplo, teto. Jeito pra lugar pra gente morrer, cair morte lá dentro. Demanda, cara, não tem jeito. Então, o que acontece? Bom, você fazer o financiamento do imóvel. Primeiro financiamento de você comprar o terreno, construir uma estrutura, obter antes de você começar o projeto de incorporação, você consegue ter acesso a não sei o que, crédito de banco e tal, isso é uma coisa um pouco complicada. Então você conseguir esse primeiro crédito é difícil. O que o me faz? Eles arbitram isso, eles falam, olha, tem essas incorporadoras que precisam construir imóvel, porque tem demanda, vai continuar tendo, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas esse mercado não vai morrer, ok? A gente vai lá. E o que acontece? A gente pega um projeto desses, acha os investidores, eles baixam investimento até pra você consegue investir com milão, e os caras estão com um projeto aberto agora que o juro pode chegar a 15,5% ao ano. Quer dizer, minha nossa senhora, é uma rentabilidade legal pra caramba que você consegue ter em cima disso. Então, você conseguiria uma rentabilidade de 15,5% em um país tipo a Alemanha? Ah, mano, ia ter que caçar. Isso ia ter que, assim, sei lá, ir pra bolsa. Bolsa é risco. Você consegue uma rentabilidade de 15,5% em um lugar assim, tipo França, com risco, assim, mercado imobiliário? Meio complicado. Agora, quando você tem o Brasil, que é um país que tá na baixa, que tem capital, você consegue. Então, se você tem capital para trabalhar agora, no Brasil, em alguns casos, você vai selecionar, vai ter pra ter calma no negócio, pra ver o que vai fazer, mas tem como você ganhar dinheiro. E agora, outra questão, isso eu tô falando assim, na situação de, digamos, o Brasil tem uma outra e tal, e de repente você retorna agora, você consegue fazer uma coisa, você consegue se posicionar bem pra colher uma coisa que vai crescer no futuro. Mas digamos que você falou, eu acho que vai pra merda. Eu acho que vai ser uma desgraça e vai ter uma crise fiscal no governo federal, e eu acho que isso sim vai ter uma crise federal. Isso é uma oportunidade de você tem que saber olhar as coisas, ok? Então você pode parar pra pensar, digamos, eu acho que o governo federal vai falir, eu acho, ok, não é só eu acho, tem um vídeo inclusive só sobre isso, né, fazendo análise do orçamento, outro, né, tem um a cada 6 meses eu acho, mas enfim, o ponto é, você pensa isso, beleza, então você tem uma oportunidade de investimento, coisas que o governo federal, etc, as pessoas vão ter que coisas que o governo federal compra, que são mais caras por causa disso, né? Tem mais demanda. Se o governo federal parar de comprar, vão estar baratas. E vão estar à sua disposição para estar baratas. Então você começa a aí. Só porque alguma coisa ruim vai acontecer, de maneira geral ruim, não quer dizer que todo mundo vai perder com isso. É uma oportunidade. Você pode começar assim, bom, que o governo segurança, educação, etc. O que você pode investir agora para pensar fazer alguma ideia que esteja rolando
daqui 1 ano, 2, que você vai conseguir clientes o suficiente para conseguir um salário massa, e isso vai ter demanda porque o governo deixou de fazer. O que você pode fazer? Você tem aí um monte de ideia de clínica popular, por exemplo, de saúde. Claro, teve uma regulação sobre isso, vou fazer um vídeo sobre isso. Se você tem esse negócio rodando, numa crise de governo federal, que coisa que você tem hoje, que existe um espaço no mercado por dificuldade de empreender, de investir, etc., que vão continuar em demanda mesmo que o governo queira. Porque essas são oportunidades. Então, se você tem esse olhar, você consegue encontrar essas coisas. Eu tô dizendo assim, não só investir capital, mas você pode investir assim, o que eu posso já ir estudando que vai ter demanda lá no futuro, certo? Digamos, Brasil, voltando um pouco para a questão de liberalização econômica, você fala, bom, digamos que o Brasil abre as fronteiras para comércio um pouco mais, liberaliza a coisa, reduz imposto de importação, vai ter mais comércio internacional. Então, de repente, estudar comércio internacional pode ser uma boa ideia. Ah, mas e se der errado? Bom, daí eu sei comércio internacional, né? Então o Brasil que se exploda, eu vou para qualquer outro país. Então você tem um hedge, você tem uma posição que meio que não importa o que aconteça, você tá ganhando alguma coisa. Então você tem que ter uma ideia ao redor disso. Aí você fala, mas digamos então que o governo federal é falência. Bom, eu sei comércio internacional. O que pode faltar? Não sei. Você pode ter, aí esticou um pouco o limite do meu exemplo. Você pode começar a pensar, bom, se eu souber isso, certo? Aí você vai analisando as suas ideias. Dá pra pensar coisas ao redor disso e encontrar oportunidades num país que tá em baixa. Justo porque ele tem mais espaço para empreendedores novos. Agora, digamos que você não quer saber mais do Brasil. Você fala que sabe, dane-se, exploda-se isso aqui, eu não quero saber, esse barco vai afundar, eu não tô querendo ter essas ideias aqui, então vambora. Ok. Agora, já que você... Vamos aplicar o meu que países que estão na baixa da média em... Porque, como eu falei, se você vai entrar num mercado saturado, você está correndo um risco muito, muito forte de queda, sendo que o risco de alta não é muito bom. Então, que países que a gente tem hoje que estão numa situação dessas? Vou falar um país que talvez você nem saiba que exista. Geórgia. Porque não é aquele estado dos Estados Unidos. É o país chamado Geórgia, cuja capital é Tbilisi, e ele faz fronteira com Armênia, Azerbaijão e Rússia. Aí você me fala, Rafael, mas que bagulho que você fumou pra falar Geórgia? Bom, pois é, Geórgia é um dos países com maior liberdade econômica do mundo. Se você puxar, que eu lembro de cabeça agora, ele tá em 10º. É um país bem livre economicamente, mas que está fazendo esse movimento recentemente. Então, embora muitos investidores, muitos empreendedores, de maneira geral ali, Rússia, etc., estejam indo para a Geórgia, a onda ainda está começando. Então você está pensando assim, bom, é um país que está em expansão, certo? Certo. Bom, legal. Então o que vai ter? Bom, vai ter demanda por coisa agro, que vai ter demanda para coisa de construção. Alguém vai precisar construir alguma coisa?